Bom dia, pessoal. Um novo bom dia a todos e a todas. Pedir desculpas aqui pela falha técnica no início do nosso seminário, devido a problemas que encontramos aqui no YouTube, mas contornamos já e espero que todos possam agora nos ouvir de forma satisfatória, né? Claro que a gente aproveitou aqui para conversar com a nossa secretária de Regulação, Marta Abramo, já adiantando aqui vários dos assuntos que vamos conversar com vocês hoje. Eu queria, portanto, saudar de novo a presença da secretária aqui conosco para esse importante seminário que vai discutir a nota indicativa número 22, aquela que estabeleceu critérios e padrões para análise dos processos que estão em tramitação no MEC referentes à autorização de novos cursos de medicina, e é um assunto do interesse de todos os associados, e é por isso que, além da BMS, temos hoje aqui uma colaboração importante do Brasil Educação. Temos aqui hoje vários dos dirigentes do Brasil Educação. Eu queria começar saudando a querida amiga Amabile Pácios, que é presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação e também vice-presidente da FENEP. Temos também, como participantes aqui do Brasil Educação, o professor César Lunques, presidente da AMPESC, Associação de Mantenedoras Particulares do Estado de Santa Catarina. Temos o professor Eugênio Cunha, presidente da FENEP. Temos também o Guinarte Diniz, secretário executivo da Associação Nacional de Escolas Católicas. Temos a querida professora Lúcia Teixeira, presidente do SEMESP, que esse ano completa 45 anos de existência. Temos aqui também, representando o presidente da ABRAF, professor Paulo Chanan, querido Daniel Cavalcante. E aqui na mesa temos a presença ilustre da professora Yara de Xavier, que, além de assessora da presidência da BMS, é também principal executiva da Edux 21. A professora Marta hoje veio acompanhada do Vitor Monteiro, que é o assessor especial do Gabinete das Séries, da Giovana Gamba, que é a coordenadora de legislação e normas das séries, e eu quero, portanto, agradecer muito a presença da secretária, aliás, parabenizá-la por essa medida rara no MEC, que é a publicação de uma nota informativa, dando total transparência para um assunto tão importante, né, e que desperta tantas paixões, como é a questão da autorização de novos cursos de medicina. Secretária, muito obrigado. E antes de passar a palavra, eu queria ouvir a saudação em nome dos dirigentes do Brasil Educação, da professora Amabile Passos aqui conosco. Obrigada, Celso. Bom dia a cada uma e a cada um. Permita-me cumprimentar a mesa em nome da professora Yara. Quero cumprimentar todos vocês que estão aqui e também em nome da professora Lúcia, os dirigentes que nos acompanham. Um grande abraço, minha amiga. Secretária Marta, muito obrigada pela sua disponibilidade, sobretudo pela rapidez com que nós te fizemos o convite, você rapidamente aceitou estar conosco. O ruído dessa nota no nosso setor foi grande, como eu já te falei, né? O maior ruído que eu pude perceber no nosso grupo de dirigentes era a aparente falta de isonomia entre o setor público e privado, que a gente já conversou e eu acho que você vai falar sobre isso, né? Eu quero imensamente te agradecer a tua disponibilidade, as pessoas que estão te acompanhando e desejar a você um bom trabalho. Muito obrigada mais uma vez, um bom dia e aproveitem bem esse momento. Obrigado, Amabile. Quero aproveitar e não deixar de saudar aqui também a presença do diretor executivo do SEMESP, Rodrigo Capelato, da Raquel Carmona, diretora jurídica do SEMESP, também aqui participando conosco. Nós somos anfitriões e vamos fazer juntos aqui essa recepção e esse debate com a secretária Marta Abramo. Então, sem estender muito mais, até porque a secretária terá que ser um pouco mais cedo, passo a ela a palavra, então, para a saudação. Bom dia a todos. Queria cumprimentar todos os presentes, todos os dirigentes, agradecer o convite que foi feito. Acredito que essa é uma ótima oportunidade para as séries, né, para a gente esclarecer esse assunto, que é um assunto tão delicado, tão complexo e que envolve
tantas questões, né, e tantas aflições e tantos interesses no setor, e dizer que a ideia, né, da publicação dessa nota e dessa lista dos processos, ela iniciou aqui? Ah, tá. Dizer que a publicação dessa nota informativa, ela é a culminação de um trabalho muito extenso, muito complexo e muito árduo, que foi iniciado desde o ano passado, né? Como todos sabem, eu vou fazer aqui só uma contextualização muito rápida, para dizer que os processos judiciais, tanto de abertura de cursos quanto de aumentos de vagas, eles tramitam, né, não tramitam pelo EMEC, que é o nosso sistema, que é o sistema onde reúne as informações, de onde a gente pode extrair relatórios, onde a gente tem a visualização do nosso sistema de educação superior. Os processos que foram judicializados e que levaram à abertura de processo no EMEC, eles têm um histórico enorme, né, anterior até a abertura desse processo dentro do EMEC. Então, o primeiro trabalho que foi muito importante foi de identificação, de mapeamento desses processos, né, logo que essa gestão assumiu o MEC, né? Então, havia esse trabalho muito intenso de mapeamento, que levou um tempo, né? Depois, um segundo passo era a identificação da natureza desse processo, se ele era um processo judicial, se ele era um processo administrativo, que, em alguns casos, havia a possibilidade, mesmo com a moratória, havia algumas brechas de processos administrativos, né, que aconteceram. E, em terceiro lugar, a identificação do regime, de como a gente deveria tratar esses processos, tudo isso num contexto ainda de debate no Supremo sobre o destino desses processos, né? Então, esse trabalho que agora aparece refletido nessa nota, ele é um trabalho de muitos meses, muita dedicação da minha equipe, por isso que eu fiz questão de trazer aqui a equipe que mobilizou um trabalho muito intenso ali, um trabalho cuidadoso, minucioso, né? E que hoje a gente pode dizer que, muito provavelmente, é um trabalho completo. Pode ser que a gente ainda identifique falhas, por isso que a gente também, como depois será explicada, a oportunidade de apontar se houve algum dado inserido incorretamente na planilha ou alguma informação faltante, mas esse é, de fato, um momento que a gente se sentiu maduro para publicar essa relação e também, obviamente, com a definição do destino desses processos dada, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Com relação à nota informativa, eu só também queria explicar, antes deles, da Giovana e Vitor, detalharem o conteúdo e tentarem esclarecer todas essas dúvidas, né? A nota informativa, ela não traz novidades, ela não inova, ela não traz novas regras, ela consolida esse processo todo que foi iniciado pela primeira decisão cautelar do ministro Gilmar Mendes, a decisão complementar, a portaria 531, e agora a gente culmina por isso que ela chama de nota informativa, porque, na verdade, ela tenta amarrar todo esse procedimento para que todos tenham noção, né, e estejam apropriados de como que o MEC vai dar tratamento para esses processos, sempre referenciado na decisão do ministro Gilmar Mendes, agora consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, e, em casos de dúvidas pontuais sobre como agir, isso sempre foi referenciado pela
Advocacia Geral da União, na pessoa, né, na consultoria jurídica do MEC. Então, ela é uma nota que ela não deve causar trazer nenhuma novidade ou nenhuma surpresa, ao contrário, ela apenas consolida, e ela, nesse espírito, né, o professor Celso falou aqui, raro no MEC, enfim, eu queria dizer que esse é o espírito da publicação, dessa nota e dessa lista, da gente dar transparência, e mais do que transparência, permitir o controle social. Todos estão agora podendo ver a ordem cronológica, saber em que ordem o seu processo será analisado, e isso faz parte do espírito da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, faz parte dessa gestão do Ministério da Educação, e isso sempre vai ser em contato, né, com a sociedade, com os interessados, com os mantenedores, com as associações, para que a gente tenha esse respaldo de se essa forma de atuação ela está dentro das normas, das regras e do espírito público, que é o que nos ilumina. Então, eu gostaria de passar para Vitor e Giovana explicarem o conteúdo da nota, e depois, se for o caso, a gente esclarecer algumas dúvidas. Eu gostaria só de dar uma resposta para a professora Amabile, porque eu acho que essa questão da isonomia entre as públicas e as privadas, eu acho que ela se refere mais à questão da nossa outra da portaria que saiu recentemente sobre educação à distância. Eu vou dar só um esclarecimento rápido aqui sobre esse, né, porque isso não é o tema do seminário, mas é só para dizer que, no caso da educação à distância, a suspensão da expansão, né, de novos cursos, novas vagas, ela atinge também as instituições públicas, a não ser aquelas que têm algum programa público associado, como o Parfora, o AB, ou outros editais que o MEC promoveu, em que já houve uma seleção desses cursos, já houve uma aprovação, e aí sim a gente vai permitir essa exceção da criação de novos cursos ou ampliação de vagas. Secretária, antes até de ouvirmos a Giovana e o Vitor, eu queria reiterar o agradecimento e os parabéns pela transparência. Eu acho que essa é a forma correta de gestão, isso merece a nossa consideração e as nossas congratulações, porque, de fato, fica muito mais fácil para os gestores, mantenedores, para que eles possam estabelecer suas perspectivas e seus planejamentos quando esses processos têm a tramitação de forma clara, transparente, como a sua gestão tem dado a essas questões. Mas eu não posso deixar de fazer uma primeira pergunta aqui, até porque são muitos que perguntam isso, antes de ouvir mais detalhes da Giovana e do Vitor. Dentro desse novo padrão estabelecido pela nota informativa, qual é a sua expectativa, e os mais de 200 que estão nos assistindo têm essa pergunta também, qual a sua expectativa de quando sairão as primeiras portarias? Bom, a gente ia começar a apresentação, o Vitor ia fazer a apresentação, não sei como eles se dividiram, mas, enfim, trazendo esse balanço. Então, eu acho que a gente pode começar por aí, mas dizer que já temos processos entrando agora, sim, na fase final, já passaram por todas as etapas, já colheram todos os subsídios necessários para a tomada de decisão. São poucos que estão nessa fase, mas já temos alguns nessa fase, e a gente acredita que até o final do mês, ou no máximo início do próximo mês, a gente já esteja começando. Mas eu preciso fazer um alerta aqui, que ao publicar a relação por ordem de antiguidade, o que é preciso ficar claro é que vamos respeitar a ordem de antiguidade. Não necessariamente iremos decidir com ordem, observando a ordem de antiguidade, né? Então, em alguns casos,
alguns processos mais recentes, onde não há concorrência, por exemplo, a gente já pode tomar decisões. Outros locais, outros municípios, onde há concorrência, a gente terá que aguardar que o primeiro da fila conclua, né, todas essas etapas, para que a gente possa, daí sim, tomar decisão sobre o segundo ou o terceiro. Ou, em alguns casos excepcionais, em que haja muita segurança de que, mesmo o primeiro ou o segundo, ou os antecedentes, não tenham sido concluídos, em que haja muita segurança de que a decisão dos anteriores não comprometerá a decisão do posterior, a gente pode sim antecipar uma decisão de um segundo ou um terceiro, mas a decisão do primeiro estará garantida. Então, eu acho que isso é um recado importante para que não haja algum estranhamento caso saia uma decisão de um processo que não está em primeiro lugar na lista, mas pode ter certeza que foi feita a análise sabendo que há um pedido anterior. Então, isso é um recado bastante importante. Muito importante, secretária. Obrigado. Desculpe a nossa ansiedade aqui, mas é a pergunta que está na cabeça de todos e que agora a gente vai assistir a apresentação com mais calma para ter depois outras perguntas adicionais. Quer começar pela Giovana? Pelo Vitor. Pois não, Vitor, muito bem-vindo. Olá, bom dia. Bom dia a todos e todas. Giovana e eu vamos fazer essa apresentação nos dividindo. Então, eu não sei se a apresentação já está disponível. Ela tem várias relações numéricas, então, acho que visualmente também nos ajuda essa atenção, se a apresentação estiver posta. O que eu, enquanto acho que a apresentação vai entrando, o objetivo nosso, acho que reforçar as palavras da secretária Marta, é consolidar publicamente uma série de entendimentos que já vinham sendo adotados no âmbito interno das séries. Aqui, a nota ela não traz inovação, ela acompanha o julgado do dia 7 de agosto, o julgado do dia 22 de dezembro e, consequentemente, a portaria 531, que a séries publicou ali no dia, se não me engano, 26, final do ano. Desde então, a gente vem trabalhando com uma série de procedimentos, eu acho que muitos já conhecem ou já, de alguma maneira, já foram acionados, seja via as consultas que a gente fez ao Ministério da Saúde, via as diligências que a gente já encaminhou às instituições, mas, antes disso, o que seria nosso interesse aqui é apresentar um pouco de uma visão geral de como que estava a situação da medicina no dia 7/8. Eu acho que a gente teve que enfrentar muitas dúvidas da parte de vocês. Eu sei que várias instituições aqui questionaram, olha, mas o meu processo estava pronto para ser decidido, e eu acho que teve um desafio muito grande da compreensão de todo o sistema do que era o pronto para ser decidido, né? E esse pronto para ser decidido ele foi interrompido no dia 7/8. Eu acho que no dia 7/8, quando o ministro Gilmar proferiu a medida cautelar, eu vou me adiantando aqui para a gente, tá bom? A gente tinha 369 processos abertos no MEC. Isso não significa que a gente só teve 369 pedidos. Giovana está aqui para provar, a gente recebia, em média, 5 a 8 decisões judiciais por semana, desde o momento que a gente começou a nossa gestão. Alguns processos a União vencia, outros processos, as medidas cautelares ou antecipatórias, venciam e nós, MEC, abríamos o protocolo por força de decisão judicial. Mas no dia 7 de agosto, nós tínhamos 369 pedidos, sendo que 335 pedidos de autorizações e 34 pedidos de aumento de vagas. Tá? Esses pedidos eles estavam em variadas fases e representavam também um número bastante considerável de vagas. Então, todos esses 369 pedidos tinham mais de 60 mil vagas sendo pleiteadas.
Os 335 de autorização, 57 mil vagas solicitadas. Os 34 pedidos de aumento de vagas, mais de 2.500 vagas solicitadas. Então, esse quadro, e eu acho que a oportunidade da decisão da medida cautelar foi muito importante, porque foi o momento em que a gente conseguiu parar. Parar, porque as vitórias o dia a dia era muito intenso. Então, abria-se o protocolo, derrubava-se o protocolo, abria-se outro, derrubava-se. Então, tinha uma intensidade, até para a compreensão da situação, muito problemática, e a decisão ela teve esse condão de dar um momento para as séries e para o MEC compreender a real situação. E essa real situação, vocês conhecem bem a medida cautelar do ministro Gilmar, ela se dividiu em 3 fases, né? Aqueles que já tinham portaria publicada, aqueles que já tinham ultrapassado a fase documental e aqueles que, de certa maneira, estavam em processamento, né? Seja com pós-decisão do despacho saneador, mas que não tinham até o momento uma portaria publicada. Ao fazer essa avaliação, e eu vou trazer aqui os dados para vocês, dia 7/8, foi o momento que a gente fez essa data de corte, a gente tinha 41 portarias publicadas, 30 relativas à autorização, 11 relativas ao aumento de vagas. Dos processos que não tinham ultrapassado a fase documental, nós tínhamos 99 processos. Então, foram os processos que imediatamente ficaram sobrestados. E nós tínhamos 206 processos que estavam, em algum momento, ou avaliação em loco, ou parecer final, ou no Conselho Nacional de Saúde. Desses 206 em tramitação, a gente tinha 183 de autorização e 23 de aumento de vaga. Vale dizer aqui que tanto essas com portarias publicadas, nem todas foram portarias publicadas autorizando o início do curso. Então, você tinha indeferimentos, mas o processo ainda estava em trâmite em razão de recurso, ou quando a gente fala, por exemplo, desses processos que estavam ali em tramitação em várias fases, a gente tinha alguns que estavam sobrestados ou arquivados em razão de decisão judicial, que eles não estavam enquadrados em nenhuma dessas categorias da decisão do ministro Gilmar. Com isso, a gente tem, né, 41, no inciso que falava de já instalados ou com portaria publicada, 206 em tramitação, 99 sobrestados e 23 nessa limbo, né, de uma situação jurídica pouco definida. Tá? De todo modo, esses processos continuaram nessa situação, esses 23, então não houve uma grande mudança nesse período. Ocorre, e eu acho que deve estar entrando aí a apresentação, mas eu já vou passar para a segunda fase, que é o momento em que a gente, de fato, parou a situação dos judicializados e reuniu os judicializados juntos com os demais processos de medicina que estavam em tramitação no MEC. Isso significa que hoje, eu acho que isso é um dado muito importante, nós temos 304 pedidos tramitando no MEC. Desses 304, a gente acabou fazendo uma divisão por regime jurídico, né? A gente tem regime jurídico, que a gente chama de regime jurídico, qual é o padrão decisório que nós vamos adotar para decidir sobre cada um desses processos. O primeiro deles são os editais remanescentes. Então, a gente tem pedidos remanescentes dos editais de 2017 e 2018. São 3 pedidos. A gente tem pedidos que, tal como a secretária Marta trouxe, foram, por alguma razão, desarquivados por decisão judicial, mas a consultoria jurídica entendeu, pelas peculiaridades daquela decisão judicial, que eles não estavam submetidos à portaria 531, ou não estavam submetidos à DC 81. Então, aí começa uma longa distribuição de processos, são longa no número de portarias, mas curta no número de processos, que acabaram se encaixando em outros regimes jurídicos. Então, a gente tem um pedido da portaria normativa número 40, de 2007, 2 pedidos da portaria número 2, de 2013, 2 pedidos da portaria número 15, de 2013, nesse caso, são os pedidos de federais,
Porque aqui vocês veem que tem não só os judicializados, como também os administrativos. Aí a gente tem 14 pedidos da portaria 523, 2018, que são os pedidos de aumento de vagas dos cursos decorrentes dos editais dos mais médicos. A gente tem 9 pedidos da portaria 1061, que é aquela portaria de 31 de dezembro de 2022, que foi revogada no dia 2 de janeiro de 2023, só que como a publicação só ocorreu no dia 3 de janeiro de 2023, ela teve vigência por um dia, logo 9 pedidos foram recebidos pelas séries, pelo MEC. A gente tem 68 pedidos da portaria 1771, que são os aumentos de vagas regulares, então, já naquela retomada da política pelo MEC, do programa de expansão dos cursos, seja com a publicação do edital, seja com a portaria de aumento de vagas, né? Então, a portaria que foi publicada no dia 1º de setembro de 2023, a 1771, nós temos 68 pedidos. E, por fim, da portaria 531, que é a portaria de 22 de dezembro, nós temos 202 pedidos em tramitação. Observa aqui que naquela planilha que está publicada, não sei se vocês tiveram atenção, que tem alguns que há um cinza sobre regimes jurídicos, porque a gente tem 3 pedidos que estão ainda em análise com relação à definição do seu regime. Eles podem se enquadrar na 531, mas também podem se enquadrar em qualquer uma outra das portarias anteriores. Eu queria só deixar esse quadro de complexidade para vocês, porque isso geralmente traz dúvidas por exemplo, a gente chegou a fazer publicações em que houve um aumento de 100 vagas, com base na portaria 1061. E aí se pergunta, mas não era 30%? Não, 30% é da portaria 531. Então, todos os momentos em que as séries começar a deliberar sobre os casos, eu acho que uma atenção muito importante é o regime jurídico ao qual aquele caso está submetido. Vale dizer que isso, do ponto de vista burocrático, é altamente complexo, porque como a gente interage constantemente com o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde também teve todo o seu desafio de se estruturar para responder às demandas do MEC, observando as peculiaridades e particularidades de cada uma dessas portarias. Olá, bom dia. Bom, continuando essa explicação da nota informativa, acho que já foi dito bastante sobre o objetivo da sua publicação, que é, de fato, conferir publicidade aos procedimentos. A gente vem observando desde o ano passado uma série de debates e de desentendimentos sobre publicações de portarias e por que determinados casos não foram analisados, e a explicação de que judicializados deveriam esperar porque havia um fluxo de tramitação específico para aqueles casos. E nós observamos, de fato, que não havia uma compreensão clara sobre essa pluralidade de regimes jurídicos, essa pluralidade de análises, e existe uma confusão, por exemplo, quando nos referimos a judicializados. É natural que se vincule a 531, né, o entendimento de que se submete a DC 81 e, por consequência, ao padrão da história da 531, e isso não é necessariamente verdade. Há casos que são judicializados por indeferimentos que foram proferidos anteriormente ou desarquivamento de processos que haviam sido indeferidos sob outros regimes jurídicos. Então, judicializados não é necessariamente o significado de que está submetido a DC 81, assim como o administrativo há uma série de regras distintas que podem ser aplicadas. Então, houve esse desafio e o objetivo de conferir publicidade exatamente a essa circunstância, a essa multiplicidade de regimes que nos acometem e que nós temos sido muito cuidadosos em observar no momento da nossa decisão. Então, há um fluxo do processo e tem sido um esforço muito importante que foi feito ao longo dos últimos meses de analisar essa totalidade de processos e de vinculá-los ao regime jurídico ao qual eles se submetem. Então, desde a publicação da DC 81, da medida cautelar, né, a gente fala DC 81, mas são múltiplas decisões que são tomadas, né? Então, a cautelar de 7 de agosto, a decisão complementar de 22 de dezembro, e houve também alterações dos regimes jurídicos que nós adotamos para implementar essa decisão da DC 81. Então, num primeiro momento, foi publicada a portaria 397,
depois da 421, e ela foi consolidada e alterada na 531, que é o momento em que nós entendemos que houve uma definição de qual regime jurídico que vai ser adotado para os processos abertos por força de decisão judicial, nesse contexto da moratória. Então, essa é um pouco a vinculação que nós temos feito, né? Os processos abertos por força de decisão judicial, que não implicam desarquivamento, mas sim abertura de protocolo, no momento em que o protocolo estava fechado. Então, houve essa série de decisões, a própria decisão da DC 81, que num primeiro momento precisou de uma regulamentação para que fosse esclarecido o que o MEC iria entender como despacho saneador, na análise documental, precisou haver um esclarecimento sobre como seriam interpretadas as regras do parágrafo 1º, 3º e 7º do artigo 3º da Lei 12.871. Então, essas regras foram analisadas, estudadas e consolidadas na Portaria 531. E isso vem sendo feito, evidentemente, desde que a decisão foi publicada, desde que a decisão complementar foi publicada igualmente. Em um primeiro momento, por meio da Portaria 531, mas nós observamos que a publicação da Portaria 531 não foi suficiente para conferir a publicidade que nós gostaríamos de dar ao tratamento desses casos. Inclusive porque, e esse é um ponto muito importante, não há somente casos analisados sob essa portaria. Se houvesse, talvez a gente tivesse um tratamento mais evidenciado, né? A publicidade seria evidente porque todos estão submetidos às mesmas regras, mas não é o caso. Há dos 300 e... Você falou, Vitor? 369 pedidos originalmente, hoje 304 em análise, e eles estão submetidos a essas diversas portarias. E nós identificamos que a existência dessa pluralidade de portarias implicava também a necessidade de uma definição da distribuição de campo de prática, porque, no caso da abertura de campo de medicina, há um esgotamento do campo de prática, então nós precisaríamos definir como esses processos seriam analisados, isso vem sendo discutido, e houve essa definição de que os processos serão analisados por ordem de antiguidade, buscando justamente conferir um tratamento isonômico aos pedidos. Então, o esgotamento de campo de prática se dá em razão justamente, ele vai ser analisado em conformidade com a ordem de análise dos pedidos, que se dá com base na data do protocolo. Então, a gente se deparou com esse desafio da existência de múltiplos pedidos, sob múltiplas regras, pedidos em diferentes datas e a necessidade de conferir uma ordem, né? Essa foi nosso mote, nosso objetivo de conferir uma ordem para análise deles, para que houvesse essa clareza de para quem vai esse campo de prática, e aí definimos essas regras, e elas foram, portanto, consolidadas, elas já vinham sendo definidas, a gente já vinha trabalhando nisso, mas identificamos justamente a necessidade de que todos que estão, especialmente os que estão submetidos a essas regras, soubessem como está sendo analisado, qual o tratamento que a gente está conferindo a esses pedidos. E aí, eu acho que a Giovana tocou no ponto central, né? Quando a gente fala de cursos de medicina, a gente enfrenta o desafio do campo de prática, e vocês conhecem bem, o campo de prática, inevitavelmente, é limitado, considerando a estrutura do país, a desigualdade do nosso país. Então, a própria concentração de leitos, de equipes de saúde, e como que isso se dispersa no território nacional, fez com que a gente também tivesse um aprendizado e uma interação muito frequente com o Ministério da Saúde. Diante desse quadro de um campo de prática escasso, a gente teve esse desafio de dar uma ordem ao julgamento. E, para construir essa tramitação, a gente indicou, e isso está expresso na nota, 3 passos, né? Primeiro passo, que é a data de protocolo, eu vou desenvolver cada um deles. O segundo passo, que é a identificação de regime, e o terceiro passo, que é a aplicabilidade do regime e a distribuição das vagas. Começando pelo passo 1, que é o passo da data do protocolo, a gente procurou, nós, MEC, sermos o mais... ter menos participação nesse processo. A gente reconhece as discussões que se tem, mas o meu pedido de protocolo demorou mais de uma semana para o outro pedido de protocolo. Então, a gente adotou uma data que ela é fixa. Quando a gente está falando de processos judiciais, é a data da
inicial. Vale dizer aqui que tem um destaque muito importante, porque, às vezes, a decisão judicial que determinou a abertura de protocolo, ela não foi determinada na inicial. Às vezes, ela é concedida em sede de agravo. E isso pode ter uma distância de meses. De todo modo, a gente optou por algo que expressasse a iniciativa da IES. Esse foi o nosso recorte. Então, quando a gente está falando de decisão judicial, é a data da inicial. Quando a gente está falando de processos administrativos, é a data de protocolo no sistema EMEC. O passo 2 é o passo da identificação do regime. Eu acho que alguns desses casos são mais óbvios, né? Então, eles foram ali abertos em razão desse pós-moratória e estavam necessariamente submetidas a DC 81. Outros casos não são tão óbvios. Isso exigiu da gente uma interação intensa com a consultoria jurídica do MEC. E não só com a consultoria jurídica do MEC, mas também com a Advocacia Geral da União, acionando os advogados que estão lá na ponta com os processos judiciais. Então, houve um exame específico do conteúdo das decisões que suscitaram a abertura do protocolo, porque algumas decisões já eram expressas indicando qual era o regime jurídico que o Ministério da Educação deveria adotar para o tratamento dos casos. E, por fim, o passo 3, que é esse da aplicação efetiva do regime e da distribuição das vagas. Aqui eu queria só retomar o que a secretária Marta já indicou, que nós não vamos, e não é o interesse do MEC, até por respeito aos princípios de eficiência e da necessidade da gente dar um tratamento a esses casos, aguardar a chegada do primeiro colocado. Nós poderemos prosseguir aos demais pedidos sempre que o campo de prática assim o permitir. Ou seja, se uma decisão do segundo não afetar em nada a decisão do primeiro. Mas há também aqui um asterisco. A decisão do segundo também tem que ter condições de ser integralmente atendidas. E por que a gente fez essa observação? Porque é possível que, por exemplo, a gente não tivesse o primeiro, eu acho que pode passar mais... Isso, exatamente. Eu só queria, Vitor, só para os que estão nos assistindo, como nós perdemos um tempinho aqui na apresentação, nós vamos disponibilizar essa apresentação no link do YouTube, tá bom? Já está sendo disponibilizada, vocês vão poder baixar e usar a apresentação que vocês estão fazendo, que, aliás, está muito interessante. Né? Obrigado. E aqui vale esse asterisco que eu tinha indicado, porque é possível, vamos pensar num lugar em que a gente tenha... obrigado. Um lugar que a gente tenha um campo de prática, por exemplo, para 100 vagas, 500 leitos, sem nenhuma vaga aberta na região. Então, se, por exemplo, o primeiro colocado é uma autorização e vai até 60, a gente tem um segundo colocado que também é uma autorização que iria até 60. Em tese, se nós temos 100, haveria a possibilidade de fazer um deferimento parcial de 40. Ocorre que a gente não sabe se o primeiro vai ser deferido ou indeferido. Então, optou-se por aguardar a deliberação do primeiro, vai que o primeiro é indeferido, porque aí o segundo colocado seria integralmente deferido com 60 vagas. Eu acho que isso é bastante importante, porque seria contrário a esse objetivo da eficiência, a tentativa de ficar editando portarias suplementares, recursos, em razão de uma decisão diferente para o primeiro caso. Então, nós seguiremos sempre que a gente tiver condição de um atendimento integral da primeira demanda, ou das demandas anteriores, e integral da demanda que está sendo analisada no caso. Vou tentar aqui. Ótimo. O Vitor adiantou um pouco a ideia de exemplo, né? A gente entendeu que existe uma dificuldade de compreender esse tema e percebemos que com o exemplo ele fica mais compreensível, ele fica mais... É mais claro, as regras que a gente propôs aqui são mais claras. E aí nós trouxemos um exemplo de uma região de saúde, que é a nossa base de análise da disponibilidade de campo de prática, em que há 900 leitos e, portanto, seguindo a lógica de 5 para 1, de 180 vagas. Então, havendo 900 leitos, entendemos que há possibilidade de autorização ou aumento de vagas de até 180 vagas.
nesse exemplo que a gente trouxe, há 4 pedidos. Um pedido de aumento de vagas, regido pela portaria 523, que é aquela do Mais Médicos, que é requerido, nesse exemplo, em 1º de janeiro de 2019. Um segundo pedido de autorização de curso, regido pela portaria 531, solicitado em 2021. Um pedido número 3 de aumento de vagas, regido pela 531, solicitado em 2022. E aí essa informação da disponibilidade do quantas vagas o curso já tem é importante, porque a portaria 531 permite um aumento de até 30% das vagas já existentes. E um pedido número 4, com base na 1061, protocolado em 1º de janeiro de 2023. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que a gente faz é colocá-los em ordem cronológica de solicitação, eles já estão aqui, né? Então, pedido número 1 feito em 2019, um pedido número 2 em 2021, pedido número 3 em 22 e o 4 em 2023. E aí nós passamos a análise do regime jurídico que cada um está vinculado e qual a possibilidade de sua expansão conforme esse regime jurídico. No caso do número 1, como ele é regido pela portaria 523, o aumento é de até 100 vagas. No pedido do número 2, da 531, há uma autorização e, portanto, ele pode ter até 60 vagas. No caso do pedido número 3, é um aumento de até 30%, logo, como ele tem 100 vagas, é de até 30 novas vagas. E o pedido número 4, regido pela 1061, é de até 100 vagas também, porque é a regra vinculada a essa portaria. Isso significa que a gente poderia, como há 180 vagas aqui possíveis de expansão, a gente poderia analisar e emitir uma portaria para o pedido número 2, ainda que o pedido número 1 tivesse mais atrasado na tramitação por alguma outra razão. Por quê? Porque tendo 180 vagas, ainda que a gente deferisse o número 1 ao máximo, que seriam as 100 vagas, ainda haveria mais 80 vagas e o limite do pedido número 2 é de 60. Isso significa, portanto, que o deferimento ou indeferimento, o resultado da análise do primeiro pedido, ele é irrelevante em relação ao campo de prática do pedido número 2. Por outro lado, o pedido número 3 não poderia ser analisado, porque eventual deferimento parcial do número 1 ou do número 2 implicaria uma alteração no resultado do número 3, já que ele pode expandir até 30%. Ou seja, 30 vagas nesse caso. No entanto, se houver o deferimento dos 2 pedidos anteriores na sua integralidade, ele vai poder aumentar no máximo até 20 vagas. Ou seja, haveria um deferimento parcial, e para evitar o que o Vitor mencionou, que é esse deferimento parcial, e depois identificamos um indeferimento nos pedidos anteriores, a gente vai aguardar a tramitação dos pedidos anteriores até chegar nesse final. Então, o resultado desse caso aqui, considerando apenas o campo de prática e que há o preenchimento dos demais requisitos das normas, é que o pedido número 1 poderia ser deferido integralmente, com 100 vagas, o pedido número 2 integralmente também com 60 vagas, conforme o seu regime, mas o pedido número 3 somente parcialmente, com 20 vagas. Nesse caso, existe uma importância que a autorização ela tem um limite mínimo de 40 vagas. Como esse caso é um aumento de vagas, ele poderia ser deferido com as 20 vagas. E no caso do pedido número 4, ele seria indeferido, porque já teria havido um esgotamento desse campo de prática na região. Então, aqui a gente fecha a primeira parte da nossa apresentação, que é sobre a questão da ordem de análise dos processos. E a gente esclarece um segundo ponto, esse já está um pouco mais de conhecimento geral, porque nós vínhamos apresentando ele nos processos judiciais, esclarecendo para os juízes como segue a ordem de análise dos nossos processos quando eles chegam em parecer final. E aqui essa regra se aplica exclusivamente aos processos submetidos à portaria 531, a DC 81. A gente precisou desenvolver um fluxo de análise que permitisse que, na etapa de parecer final, a gente pudesse observar as regras que foram fixadas pela decisão do ministro Gilmar Mendes, em 7 de agosto, a decisão cautelar da DC 81. Então, houve uma série de medidas que não são usuais, então elas são novidade para quem está acostumado a ter processos de medicina tramitados nas séries, mas eles foram imprescindíveis porque existe uma situação de singularidade, que é a necessidade da gente observar essa decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, foi desenvolvido um fluxo, esse fluxo ele percorre na fase de parecer final, que é um ponto importante também, porque, embora essa fase seja denominada parecer final, ela envolve uma série de subetapas, então ele pode estar em parecer final, mas não estar pronto para análise da emissão da portaria, que é o que
o que todos objetivam, né, a decisão final desses casos. Então, no parecer final, no caso das autorizações, a primeira etapa de análise é uma consulta ao Ministério da Saúde para identificar a disponibilidade de campo de prática nessa região e a existência de necessidade social, observando o índice de 3,73 médicos por 1.000 habitantes, que é o índice da OCDE, que foi adotado. Depois dessa etapa inicial, há uma diligência IES. Então, com a resposta do Ministério da Saúde, nós encaminhamos às instituições a resposta que o Ministério da Saúde nos encaminhou para que a instituição possa contraditar essa resposta, indicar eventualmente mais campo de prática, ou, enfim, que os dados apresentados pelo Ministério da Saúde estão equivocados, e também para que apresente o termo de adesão e a proposta de contrapartida, que são exigências fixadas na Lei dos Mais Médicos. Após o recebimento da resposta pela instituição, nós encaminhamos novamente ela ao Ministério da Saúde com essas informações consolidadas para que ela analise com as observações das instituições, e aí sim, então, o processo vai estar pronto, quando retornado às séries para parecer final, que foi o secretário mencionou já há alguns casos nessa circunstância. No caso de aumento de vagas, a situação é muito semelhante, com a diferença de que existe uma consulta à CESU, a Secretaria de Educação Superior, para que a gente observe a taxa de ocupação das vagas de residência médica. Então, essa é uma regra que foi atribuída exclusivamente aos casos de aumento de vagas, e que não é observada no caso das autorizações. Eu acho que vale só a gente trazer que essa diligência IES não é um instrumento pro forma, ela surge, né, a partir da decisão do ministro Gilmar do dia 22 de dezembro de 2023, e a exigência do exercício do contraditório no âmbito dos processos. Esse exercício do contraditório, ele é feito, ele exige essa necessidade de uma ida, uma primeira ida ao Ministério da Saúde, uma manifestação da IES e um segundo retorno ao Ministério da Saúde. Eu acho que esse ponto ele é importante porque e o processo administrativo e o contraditório que implica no processo administrativo está aí, porque pode, de fato, haver erros de avaliação de campo de prática, haver erros de avaliação de médias de necessidade social. Então, esse exercício ele vem sendo expressado, a gente vem trabalhando isso de modo a incorporar, numa fase que não é usual, como a Giovana trouxe, de parecer final, também uma etapa prévia de contraditório à decisão final realizada pelas séries. E aí eu avanço para o último slide nosso, eu acho que aqui tem um pouco desse esforço dos últimos meses, que é a tramitação dos processos da portaria 531. A gente sabe que esses processos, muitos deles estão há um longo tempo nas séries, no MEC, mas ainda assim eles exigem, né, até por decisão do ministro Gilmar, um movimento do contraditório. E é inevitável que esse movimento do contraditório tenha fases e seja, de certo modo, alongado no tempo. E aí aqui, o destaque que a secretária Marta pediu para a gente trazer é um retrato de ontem, do dia 17/6, em que a gente consegue mostrar os avanços que a tramitação dos processos da portaria 531 está tendo no MEC, aqui um apoio sempre constante do Ministério da Saúde. Esse processo não é só fruto do nosso esforço, mas fruto dos colegas também que estão lá na CGETS do Ministério da Saúde. Então, dos 202 processos, só queria lembrar que lá no começo eram 206, não sei se vocês lembram que estavam em tramitação 206. Mas aonde foram parar esses 4 processos? Ao longo desse momento, a União teve algumas vitórias e esses processos acabaram sendo sobrestados, então, ou arquivados. Então, hoje, de fato, a gente tem 202 processos em tramitação, 8 ainda estão em avaliação em loco no INEP, 6 em avaliação pelo Conselho Nacional de Saúde e 188 estão nas séries. Quando a gente chama séries, é em fase de parecer final, não é que eles estão prontos para a deliberação final. Desses 188, a gente ainda teve 9 que, por alguma razão, foram sobrestados ou arquivados.
Existem IES, por exemplo, que solicitou o arquivamento dos pedidos, ou a gente teve outras vitórias judiciais nesses últimos meses. Então, a gente destaca aqui esses 9 processos sobrestados ou arquivados. E, portanto, dos 179 em tramitação, essa é a escala que a gente tem no dia de ontem, tá? 173 já foram encaminhados ao Ministério da Saúde, 160 já retornaram de primeira consulta, 158 já tiveram diligência aberta, e aí eu digo que a gente vem atuando de modo muito próximo, até para que esses processos não fiquem, seja no Ministério da Saúde, seja no MEC. Então, a gente muito rapidamente vem exercitando essa abertura das diligências. Desses 158 que já tiveram diligências abertas, 54 já tiveram retorno por parte das IES, 53 já foram encaminhados em segunda consulta para o Ministério da Saúde, e aqui a gente chega nos 10 que responde à pergunta do professor Celso. São esses 10 casos que hoje, de certa maneira, estão prontos para serem avaliados em fase terminativa do MEC. Isso não significa que estão prontos para serem deliberados, como a Giovana colocou. Alguns casos aqui são de aumento de vagas, exigem uma consulta à Secretaria de Educação Superior. Alguns outros casos não são os primeiros na ordem cronológica, então exige um olhar dedicado com relação ao campo de prática, mas, de fato, a gente vem acelerando esse processo, e a expectativa nossa é que os próximos meses sejam meses deliberativos no tema da medicina do MEC. Excelente, Vitor. Excelente, Giovana. Muito obrigado. Eu tenho aqui recebido dos dirigentes algumas informações, né, e questionamentos. O professor César Dampeschi informa que, né, todas as dúvidas recorrentes dos associados já foram apresentadas. Lembrando que a apresentação já está disponível pelo link, vocês todos podem baixar essa importante apresentação, inclusive com uma simulação interessante, que ajuda bastante pedagogicamente a entender como vai ser a tramitação. E eu vou começar aqui, eu queria perguntar se algum dos dirigentes quer se manifestar. Professora Lúcia, por favor, com a palavra. Lúcia, eu acho que a gente não está te ouvindo. Ah, sim. É que agora eu estava com o som desligado aí pela coordenação, né? Volto. Bom dia. Agradecer a oportunidade e a relevância desse encontro. Agradecer ao Brasil Educação pela iniciativa, querido Celso, Iara, professora Amabile, que compõe a mesa, professora Marta Abramo, e a relevância das informações que trouxe mais uma vez hoje, e a qualidade dos técnicos especializados que sanaram também muitas das dúvidas dos nossos associados. O doutor Vitor, a senhora Giovana, enaltecer esse diálogo permanente que a SERES e o ministro Camilo têm mantido com as nossas entidades, e nós, pelo SEMESP, que representamos todos também vários segmentos de IES, não é? Desde as pequenas, as médias, as grandes, filantrópicas, com fins lucrativos, enfim. Também oferecemos um webinar com o nosso corpo jurídico para esclarecer aos associados esse importante tema que demanda realmente muitas dúvidas. Iremos também colocar à disposição dos mesmos as informações tão preciosas que trouxeram hoje. E coloco mais uma vez o SEMESP à disposição para continuarmos avançando, sanando as dúvidas, esclarecer e contribuir com as SERES e com o MEC neste processo, não apenas da medicina, como todos que abrangem a educação superior do nosso país. Obrigada. Obrigado, querida professora Lúcia. Antes da gente trazer algumas questões que estão surgindo, né, questões importantes, eu queria ouvir as considerações da professora Iara de Xavier. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui participando desse seminário promovido pelo Brasil Educação, que é um fórum
que congrega várias entidades do setor privado. Quero cumprimentar a secretária Marta Abramo e, ao cumprimentá-la, todos que estão à mesa, o Celso, a conselheira Amable, Vitor, todos, Giovana, que estão aqui conosco, dizer que esse é um momento importantíssimo, né, de nós socializarmos todas essas informações, e eu quero fazer alguns destaques. O primeiro, que não é só na medicina a postura da secretária em relação à transparência e à publicização, né? Sabemos que a medicina é um tema importante, que pulsa hoje no setor, mas essa tem sido uma postura da secretária em relação a todos os temas que envolvem as séries. Então, a gente tem realmente que aplaudir, parabenizar, porque sabemos que transparência e publicização são princípios fundamentais, né, do setor público, da administração pública, mas muitas vezes complicado, difícil de serem tão bem apresentados e relatados. Quero parabenizar o doutor Vitor, a doutora Giovana, pela postura técnica, né, um olhar técnico, ético, para esse tema, que é, como muito bem foi dito pela secretária, um tema complexo, dinâmico e inovador. Eu acho que é a primeira vez, eu já atuei no MEC, já tenho uma relação muito próxima com a educação há mais de 40 anos, em várias situações, e quero aqui destacar que, de todo esse histórico que eu me permiti fazer essa reflexão, é a primeira vez que um tema, esse objeto, vem para a mesa de uma secretária e de toda a sua equipe, e, a partir dessa complexidade, tem que elaborar um conhecimento. Porque o que nós vimos aqui hoje não é simples apresentação de dados e números, é a produção de um conhecimento. Vocês produziram um conhecimento, né, todo o Ministério, e principalmente as séries, a partir da secretária Helena, e muito bem conduzido pela secretária Marta, vocês estão produzindo um conhecimento para dar respostas e análises perfeitas a esse objeto. Então, não é só, né, levantamento estatístico de dados, é produção de conhecimento. Por isso, nós entendemos até um pouco de não ser tão célere, porque havia essa necessidade de produzir o conhecimento para uma novidade que chega ao Ministério e chega às séries, uma demanda imensa de judicializações e de temas tão diversos dentro do próprio objeto. É um objeto extremamente multifacetado, que teve que ter uma dedicação muito grande de uma ciência política, administrativa, se debruçando sobre o tema para apresentar hoje, na verdade, um relatório fantástico e muito bem consubstanciado. Então, eu quero parabenizar em nome da BMS, se posso fazê-lo, como assessora da presidência, porque é muito complexo você... E por isso foi sempre dito desde o início pela Lúcia, pela Amable, que foi e é um grande desafio, porque não é repetir rotinas, né, repetir procedimentos. Vocês precisaram entender todo esse processamento e daí produzir esse conhecimento e gerar esse relatório excelente que foi aqui apresentado. Então, eu gostaria de destacar... Espera aí, acho que eu tenho que passar aqui, né? Eu gostaria aqui de destacar esses aspectos, né, que é o que nos está permitindo esse diálogo franco, parabenizar as séries, claro, ao Ministério, ao ministro, mas as séries nesse protagonismo e a secretária nesse papel protagonista de transparência, publicização, um tratamento igualitário e equânime em relação aos processos, a gente tem percebido isso, e trazer para o mesmo objeto dois temas que têm afinidade, mas são distintos, que é o aumento de vagas e a autorização de curso. E por que esses dois temas precisam estar imbricados, estarem no mesmo objeto? Porque os leitos são únicos, né? A rede ela tem um esgotamento e ambos têm como foco o leito, a rede do Sistema Único de Saúde. Gostaria também de parabenizar, porque não veio só a nota informativa, junto à nota informativa, nós tivemos acesso a duas planilhas. Duas planilhas extremamente detalhadas, né? Não foi apenas uma relação de processos. A primeira planilha falando do sobrestamento, tudo pautado na cautelar do ministro Gilmar Mendes, e a segunda planilha trazendo toda a realidade dos processos, principalmente aqueles judicializados, e em que fase eles estão. E mostrando claramente que
é um processo muito complexo, né? E com certeza, tomou muitas noites do Vitor, da Giovana, da secretária, de estudar tudo isso, né? Fim de semana, à noite, porque, de fato, são processos altamente complexos, como eu já disse, que envolve a SERES, o INEP, a SERES, o Conselho Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde, a SERES novamente, o Ministério da Saúde novamente. Então, parabéns pela elaboração tão cuidadosa e tão criteriosa dessas duas planilhas. E a nota informativa, que até onde eu já acompanhei até hoje, eu estou falando rápido por conta do tempo, até onde eu já acompanhei, essa nota informativa, ela é única, eu nunca tinha visto uma nota informativa no Ministério. Então, parabéns, secretária, parabéns, é inédito, nós temos muita nota técnica, mas uma nota informativa, isso, além da transparência, mostra o respeito do gestor público em relação aos legislados, aos regulados. Então, parabéns, uma nota técnica que pode ter um ou outro detalhe, mas, na sua essência, ela é extremamente esclarecedora, né? Principalmente quem está acompanhando esses processos diariamente, nível de dúvida muito baixo, porque vocês tiveram o cuidado de explicitar tudo de fato. E como a secretária disse, ela não traz padrões decisórios, ela não traz inovação, ela relata toda uma trajetória ocorrida a partir da iniciativa de mantenedores ao judicializar. Então, traz toda essa trajetória. Por quê? Porque os padrões decisórios já estão consagrados nas normativas, na portaria, na cautelar, então não havia necessidade de trazer novamente padrões decisórios. Então, assim, muito fácil o entendimento, e eu gostaria aqui de, mais uma vez, dizer que não foi complexo trabalhar esses três, apesar de ter saído numa sexta-feira à noite, eu estava para sair, inclusive, para jantar, para tudo, o professor Celso liga, para tudo, reúne a equipe, Bruno e Yara, ele, e aí a nossa sexta-feira, que saiu numa edição extra do Diário Oficial, sexta-feira, às 18 horas, eu estou achando que ia receber uma ligação do presidente Celso Nisquet, dizendo assim, olha, como é que está? Está bem o fim de semana? Tranquila? Cumprimos nossa agenda de trabalho? Não, vocês viram que saiu isso? E aí voltamos a estaca zero, eu, Bruno e toda a equipe aqui brilhante da BMS, liderada pelo Celso, na análise desses três documentos. Não é? Só queria pedir para o Vitor, que está ao meu lado, da próxima vez publica na quinta. Eu sei. Eu estou só querendo quebrar um pouco essa rigidez da conversa, né? Mas foi ótimo, porque meia-noite nós já estávamos com tudo feito, Bruno, todos nós, e aí a gente dormiu mais tranquilo, que viu que era, de fato, para nos ajudar. Era documentos não criando dificuldade, mas, pelo contrário, documento na lógica da facilidade de entendimento. Então, assim, protocolos, processos de autorização que passaram pelo despacho saneador, que já tiveram no INEP um tempo longo de formulário eletrônico, de avaliação e impugnação, quando alguns foram impugnados ou não, mas no INEP também, parabéns aí para o Ulisses, porque o INEP também passou uma fase difícil, vale a pena registrar, porque não tinha avaliadores médicos no quantitativo necessário, então o INEP também teve que correr na capacitação de avaliadores, chamar médico, e nós sabemos que a agenda de médico é uma agenda difícil, né, deles abrirem mão para estar fazendo avaliação. Então, o INEP também jogou um papel importante aí nesse momento de capacitar mais avaliadores médicos e dar agilidade a esses processos. Aí o relatório vai às SERES, vai ao Conselho Nacional de Saúde, nós sabemos que o Conselho usou dos 30 dias e automaticamente prorrogou por mais 30, então os processos ficaram 60 dias no Conselho Nacional de Saúde, depois vai ao Ministério da Saúde, diligência, e a figura da diligência, que é o do contraditório, apesar de ter dificultado e, enfim, ampliado mais o prazo de espera, de decisão, importantíssima essa fase, importantíssima, né? Além da cautelar
colocar a necessidade, mas a forma como a SERES tratou esse processo de diligência. Poderia ser uma coisa traumática, e eu acompanho vários processos aqui pela BMS e por outras frentes, e não vi uma coisa traumática. Agora, eu queria só registrar, aproveitando a presença do Vitor, da Giovana e da secretária, dizer o seguinte: os mantenedores tiveram dificuldades em relação a responder às diligências, não a resposta técnica objetiva, mas nesse contato com as prefeituras. Eu acho que vale a pena a gente registrar isso aqui, aproveitar a presença. Por quê? Por ser um ano eleitoral, né, eu sei que vocês não tinham outro momento, tinha que ser feito, não caberia esperar 2025, porque o processo iria se arrastar muito ainda, mas a grande preocupação da maioria dos mantenedores, trazida aqui para a BMS, que o Bruno conduziu com muito tato, e o diretor, o Celso também, é que muitos prefeitos, secretária, ficaram preocupados em assinar aqueles termos, né? Ficaram preocupados, prefeitos, secretários municipais de saúde, por conta de não poder assumir um compromisso para 2025, porque eles, né, 2025, muitos não estarão mais, ou mesmo que sejam reeleitos, a composição política da prefeitura, do município, será outra, mesmo na reeleição. Então, eles manifestaram muito essa preocupação de assinar. Eu sei, eu tenho aqui 2 mantenedores que estão aqui na minha frente, que sabem, um, inclusive, deputado estadual de Minas Gerais, e sabe, e conversamos muito aqui na BMS, essa dificuldade, eu ainda brinquei com ele, mas o senhor é deputado estadual de Minas, ele, pois é, mas o ano eleitoral das prefeituras criou uma certa dificuldade para que os prefeitos, tranquila, não que eles sejam contra, muitos, inclusive, queriam dar um termo assim, somos favoráveis, queremos, mas assinar naquelas bases estabelecidas pela cautelar e pelo que teria a ser feito. Mas muitos conseguiram superar, mas eu queria registrar isso, que não foi má vontade, nem da prefeitura, nem do mantenedor, foi dificuldade pela coincidência de calendário eleitoral, e ele tem que assumir um compromisso que ele próprio dizia, não sei se estarei aqui, como é que eu posso assinar um documento nessa perspectiva, né? E aí, era isso que a gente ia perguntar ali, quantos estão em fase final de portaria? O doutor Vitor já respondeu, 10 processos já chegaram nessa fase, né? Claro que não quer dizer que serão os primeiros ou não, muito bem já apresentado e explicado aqui. Bom, fazendo uma análise mais dialética desse final, desse parecer final, eu acho que nós precisamos, eu sinto que a SERES tem essa preocupação, a secretária já se manifestou, Vitor, Giovana e todos da SERES, que nós precisamos fazer uma análise de texto, de contexto. Por quê? Porque há ênfase no mérito também do projeto, né? Muitas vezes, tudo isso foi cumprido, mas também eu acho que precisaria olhar o mérito, a inovação daquele projeto que é trazido nesse contexto. Aí eu sei que é uma análise mais qualitativa, mas seria também, não sei, interessante não perder essa perspectiva. Tá? Não é só o cumprimento de trâmite, fluxo, porque o Brasil precisa de projetos inovadores, criativos, projetos em todas as áreas, mas aqui nós estamos falando da medicina, projetos que tragam inovação para essa formação que é essencial e fundamental. Tá certo? E aí, para isso, é importante considerar aspectos históricos, quantitativos e qualitativos nessa análise. Não está passando. Nessa análise que a gente fala. E aí, rapidamente, já concluindo, né, para não ficar muito longo, depois a gente disponibiliza, nessa análise histórica, perceber que todo esse desafio foi gerado por 10 anos de fechamento do EMEC. A gente sabe isso, né? O EMEC foi fechado em 2013 pela portaria para cursos de medicina, pela portaria que fixou o calendário das SERES para 2013, portaria 01. Então, o EMEC está fechado desde 2013, janeiro de 2013, para que as instituições pudessem apresentar, via administrativa, o seu pleito de autorização de medicina, independente do mérito ou não do projeto. Aí, depois, nós tivemos, esses anos todos, isso se repete, como se repetiu na portaria de dezembro, que é referente ao calendário de 2024. Então, nós temos, quer dizer, não estou querendo dizer que os mantenedores foram ousados, não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que é um fato de realidade
que você ter um sistema fechado por mais de 10 anos, até para projetos inovadores, isso também talvez tenha gerado esse sentimento. E aí veio a lei do mais médico, enfim, e o próximo que a gente precisa ver também é em relação aos editais. Como muito bem o Vitor colocou, ainda tem um resíduo do edital de 2017 e 2018, né? Porque muitos foram judicializados. Então, a gente ainda tem aí um resíduo desses 2 editais que ainda não foram totalmente concluídos. E aí a gente agora tem o edital de 2023, né, que está em plena fase de preenchimento, que isso é muito bom, com prazo previsto para 5 de julho de 2024, o encerramento desse edital. E aí não é uma pergunta, eu só queria colocar um ponto para a secretária com a sua equipe poder refletir. Como é que fica a questão do Rio Grande do Sul? Nós temos 186 municípios nas 11 regiões de saúde do Rio Grande do Sul. Os mantenedores do Brasil inteiro que estavam pleiteando entrar nesses municípios, porque não é específico do Rio Grande do Sul, estão tendo muito mais dificuldade de ter esse diálogo com os prefeitos, com os secretários, porque Rio Grande do Sul, inclusive, tem uma resolução brilhante do CNE, respaldada pelo MEC, abrindo os prazos regulatórios de supervisão e de avaliação. Então, isso nos preocupa enquanto a BMS. Não é? Como é que esse edital, que está com a data prevista para encerramento 5 de julho, não que a gente esteja pedindo adiamento, mas trazendo como um ponto de reflexão como é que se pode ver essa questão do edital, já que o Rio Grande do Sul hoje é uma situação caótica, de calamidade, e que a gente precisa observar esse aspecto na questão do edital. Bom, aqui, né, a DCN 81, que nós temos que aplaudir, foi dada a constitucionalidade, e nessa constitucionalidade foi referendada a cautelar do ministro Gilmar Mendes, que foi muito prudente, ele conseguiu, da sua inteligência, né, claro, conseguiu atender aos 2 lados, num único documento, ele reforça o mais médico e, ao mesmo tempo, preserva aquela coisa, né? A água da bacia foi para o ralo, mas ele preservou a criança. Então, eu acho isso fantástico, o Gilmar Mendes teve isso. E trazer alguns dados quantitativos e qualitativos que merecem também a nossa observação. O Brasil é o 5º país mais extenso, né? É o 5º país, extremamente diverso. Por exemplo, no Canadá, é um país muito extenso, mas é muito homogêneo. Até porque 1/3 dele é inabitável, né? Por conta das situações de moradia climáticas e tal, só os ursos moram lá. Então, assim, o Brasil é diverso, é polêmico, tem uma situação muito diferenciada, principalmente dos 5 primeiros países que estão na extensão territorial. E uma cobertura de saúde, epidemiologicamente falando, para todas as 5 regiões, merecem esse olhar também mais qualitativo, né? Com 203 milhões de habitantes. Bom, aqui, quais são as diferenças qualitativas que a gente traz? O Brasil é complexo, é diversificado, tem um estágio atrasado de desenvolvimento, né? Agora recuperado desse novo governo Lula, que começa de novo a engrenar, concentração de renda e de oportunidades em determinadas faixas e classes, uma escolarização e alfabetização ainda com níveis muito baixos, principalmente do último mandato, aí nós tivemos uma situação de queda nos índices que já estavam subindo, a gente teve aí uma baixa nessa curva, a questão do Plano Nacional de Educação. Então, acho que são determinados aspectos que merecem também ser considerados, não só na judicialização, como também na questão dos editais. Eu acho que isso poderia também ser trazido para os próximos editais dos mais médicos, essas questões mais regionais, sabe? Mais, que levassem em consideração essas categorias de análise. E aqui, o quantitativo de cursos de medicina, né? A gente pensa que são muitos, comparativamente com direito, com enfermagem, com fisioterapia, com odonto, né? É um quantitativo que merece ser também olhado e considerado. Hoje, segundo o EMEC, nós temos 389 cursos de medicina em funcionamento no Brasil, né? Com as vagas públicas e as vagas privadas. Isso para aquela realidade de ser o 5º maior país de extensão territorial e com quase 204 milhões de habitantes, né? E com tanta disparidade
eu acho que os novos editais poderiam também se debruçar sobre esses aspectos, certo? Aqui o relatório demográfico, que mostra que a gente cresceu, sim, graças ao Mais Médicos, crescemos, né? Hoje tem 2,6 médicos por 1.000 habitantes, mas o Norte e o Nordeste ainda têm índice bem desfavorável. E uma coisa interessante, todos os estados da região Norte e Nordeste estão bem abaixo da média nacional, que é 2,6, o último censo demográfico publicado. Aí a razão, né, do Pará, a razão do Maranhão, o Brasil é 2,6. Então, acho assim, e esse dado, 3,73 médicos, foi a BMS que trouxe, um estudo que a BMS fez, né, uma nota técnica, que inclusive apresentou o MEC, apresentou a todo mundo em 2021, inclusive no Conselho Nacional de Educação, foi um estudo realizado aqui pela BMS, que mostra que a OCDE fala em 3,73 médicos por 1.000 habitantes, mas ela não defende esse indicador. Ela registra que é a média dos 37 países da OCDE, mas ela não se posiciona se esse parâmetro é bom ou ruim, se ele está aquém ou além do necessário. Ela só diz nesse relatório, publicado em 2017, que 2018, que a média é a média dos 37 países. E o Brasil não integra esses 37 países da OCDE. Bom, aí aqui a gente traz os médicos no mundo, já que depois a gente pode disponibilizar e sempre a BMS se colocando à disposição para participar e ajudar nesses encaminhamentos. Uma outra coisa interessante também é que o popular, o senso comum, fala muito que a Organização Mundial da Saúde possui parâmetros de leitos e médicos. Não é verdade. Eu já estagiei na OPAS, fiquei um tempo lá na Organização Pan-Americana da Saúde, uma época já distante, e não há a organização não tem nenhum parâmetro específico para a população médica, não existe, tá certo? E não tem nenhuma vez nenhum estudo relevante que define esse parâmetro, nem a OPAS, nem a Organização Mundial da Saúde. Bom, e aqui são, o que eu falo de inovador? Atendendo principalmente essas duas resoluções, CNE, né, que é integralização carga horária, e as diretrizes curriculares do CNE está se debruçando para renová-las, mas eu acho que todo processo inovador tem que estar pautado nisso. E aí dizer que a BMS vem estudando esse tema, já desde 2021, participou do grupo de trabalho lá das séries, do CNE, e a gente tem aqui o professor Celso, se for necessário para poder colaborar e ajudar. E a BMS fala da importância do chamamento público, fala da era das pandemias, né, porque não acabou, e quem nos diz isso é essa figura fantástica no livro maravilhoso que ele lançou em dezembro de 2020 sobre a pandemia e que ali responde, né, muito provavelmente que precisamos dedicar ainda mais esforços à proteção das vidas humanas. Precisamos de mais hospitais, mais profissionais de medicina e de enfermagem. Precisamos, e ele é fantástico, ele disse assim, e ele falou isso no Congresso, eu fui assistir a audiência dele à Aberração Nacional, e ele disse com todas as letras, e isso, o livro é a grande conclusão do livro dele. Precisamos estocar o respirador, porque essa é a era das pandemias. Bom, eu quero agradecer, quero dizer assim que nós temos uma relação entre o ovo e a galinha, precisamos ampliar leite, precisamos de mais médicos para crescer no sistema. E temos que ter cuidado com a qualidade, porque na verdade não é ampliar, é a qualidade que tem que orientar tudo isso, né? E eu quero assim, parabenizar a secretária, parabenizar toda essa equipe, que eu posso mensurar a dificuldade que vocês chegaram até aqui, né? E também quantas noites aí de estudos, de aprofundamento, e parabenizar e sugerir que vocês publiquem uma obra sobre isso, porque isso é produção de conhecimento na veia, eu adoro publicar. Acho que é ainda da Federal, mestrado, e todo ponto de orientantes, eu adoro publicar, então se escrever e publicar. E eu queria sugerir à secretária, se tivesse PT, se ela fizesse uma publicação pelo Ministério da Saúde, divulgando tudo isso e essa produção de conhecimento. Certo? Parabéns a todos, parabéns à BMS, ao Brasil Educação
e a secretária nessa belíssima liderança. Ela tem uma liderança proativa, democrática, transparente, e não nos surpreendeu, porque ela já foi secretária e foi brilhante no primeiro mandato dela como secretária. E a gente tem muito apreço por você. Parabéns. Obrigado, professora Yara, pelo contexto sempre muito bem feito, também pelas sugestões e recomendações sobre o assunto do curso de medicina. Nós temos 10 minutinhos para algumas perguntas. Estamos tentando restabelecer o link, mas eu acho que depois fica registrado, naturalmente a gente depois vai passar essas informações para aqueles que têm interesse. Mas a primeira pergunta, secretário, que eu queria fazer aqui, a minha sugestão de dinâmica é que seja assim, papo de grupo, para a gente poder cobrir muitos campos, em cada uma dessas questões. Então, a primeira questão é a questão que surge sobre a diferença entre região de saúde e municipalidade. Como é que isso vai ser tratado dentro desse padrão de fluxo de processos? Como o MEC vê essa diferença e como isso vai se influenciar na análise? Doutora. Vou respondendo a cada um, então, né? Então, bom, na nota informativa trouxe como é que vai ser feita essa análise, e a análise segue exatamente o que foi determinado pela cautelar do ministro Gilmar Mendes. A análise de necessidade social, que é um item que consta da Lei dos Mais Médicos, quando o ministro Gilmar faz a referência à Lei dos Mais Médicos, o que se entende por necessidade social é a necessidade da abertura de um curso de medicina naquela localidade. E ele faz referência ao município. Então, o olhar ali da necessidade social a unidade, é o município. E a gente usa, sim, essa média do OCDE, o 3,7, como a nossa linha, do que é considerado uma necessidade social por um curso de medicina ou a não existência da necessidade social naquele município. O conceito de região de saúde vai ser utilizado na análise do campo de prática. Então, aí sim, os municípios que compõem aquela região de saúde, eles podem ser utilizados como campo de prática para aqueles estudantes fazerem a parte da sua formação. Então, nesse sentido, os termos de adesão eles podem ser buscados tanto no município onde será a sede desse curso, ou nos municípios que compõem a região de saúde. Tá? E aí, eu só queria fazer um comentário aqui, quando o Vitor falou do exercício do contraditório. Nesse caso, o parâmetro está dado, o exercício do contraditório não é dizer, olha, eu acho que aqui há necessidade, ou acho que não há necessidade. É uma oportunidade para contestar eventual equívoco, eventual erro na informação do Ministério da Saúde, ou complementar essa informação. Mas o parâmetro ele já está dado, e é esse que o Ministério vai seguir para todos os casos. Obrigado, secretário. Uma outra pergunta da Rosália Almeida. Ela pede um esclarecimento. Liminar judicial deferida para oferta de vestibular sem publicação da portaria será validada pelas séries sem questionamento? A instituição pode iniciar o curso? Olha, não será... A gente não tem aceitado, e ao contrário, tem feito todo o esforço dentro dos processos, através da Advocacia Geral da União. Todas essas liminares estão sendo contestadas, não só isso, como há um pedido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, uma provocação do Ministério da Educação junto com a AGU, para que haja uma suspensão geral de todas essas liminares, ou todas essas decisões posteriores e que no nosso entender não estão em consonância com as decisões já tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, mas decisões judiciais o MEC respeita na medida em que elas chegam, não sem
as nossas possibilidades de reação. Então, quando o juiz determina a possibilidade de abertura, não só de realização do vestibular, mas de início das aulas, aí é uma decisão que o juiz tomou. O MEC, mesmo nessas situações, o MEC solicita que essa instituição comunique aos seus alunos que essa é uma decisão precária, não é uma decisão definitiva, que esse curso não passou por avaliação do MEC, que esse curso poderá vir a ser indeferido. Inclusive, uma parte dessas liminares têm sido concedidas em municípios onde não há necessidade social. Então, a possibilidade desse curso vir a ser indeferido pelo MEC existe e é grande, né? Porque esse é um dos requisitos colocados não pelo MEC, mas pela própria decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente aqui fica muito preocupada com a situação desses alunos. Esses alunos estão entrando num curso em que não há decisão definitiva do MEC, uma decisão precária que poderá vir a ser revertida. Esses alunos, muito provavelmente, não terão opção de transferência, até porque não existem vagas ociosas para a medicina. Pode ser que esses estudos não sejam sequer aproveitados, porque esses cursos não são ainda autorizados. Então, uma situação muito grave vem acontecendo, né? Mesmo com a decisão do Supremo definitiva, a gente ainda vem recebendo, o MEC está fazendo todo o esforço para estancar esse processo, e eu queria deixar claro aqui que eu acho que a principal argumento desses processos é a mora da administração, é a demora, né, da decisão do MEC. Mas, como vocês viram aqui, esse processo é muito complexo. E a gente pode colocar como ponto inicial desse processo a decisão cautelar, e eu diria que nem a primeira, a segunda, porque foi a decisão que, de fato, permitiu ao MEC que criasse um procedimento de tramitação desses processos. Então, eu coloco como marco da tramitação desses processos dezembro de 23. De dezembro de 23, como vocês viram no balanço que a gente apresentou, todos os processos tramitaram. Todos. Não teve um processo que ficou parado. Todos tramitaram, cada um na sua fase. A gente tem apenas 6 que não passaram por visita hoje, né, ainda, mas são situações ou de dificuldades do INEP, ou da própria instituição, né, de preencher as etapas, mas a grande maioria já está nas fases finais. Então, os processos todos tramitaram, todos foram impulsionados pelo MEC. Não, essa alegação de demora, nesse momento, me parece que não é razoável, né? A gente tem recebido liminares de processos que estão com diligência aberta para a instituição. A instituição está respondendo à diligência e, ao mesmo tempo, recebendo uma liminar, alegando que o MEC não está atuando, não está agindo. Então, eu entendo esse movimento como um movimento muito temerário, que prejudica principalmente os estudantes, e o MEC está fazendo o possível para não ampliar e reverter essas situações na medida do possível. A secretária que esclareceu a pergunta sobre essas liminares que determinam, né, a abertura de vestibulares e tudo. Muito obrigado. Eu repito, porque algumas pessoas talvez não tenham prestado atenção, há uma intercorrência na internet local aqui que acaba prejudicando a nossa transmissão. Eu quero relatar uma pergunta anterior, que talvez muitos não tenham ouvido, sobre a questão de como o MEC trata as regiões de saúde versus as municipalidades. Quero lembrar que a secretária deixou claro que, pela decisão da cautelar, vai se tratar o município dentro daquele mínimo de vagas, ou máximo de vagas de 3,7, mas que, para efeito do campo de prática, pode-se considerar, sim, as regiões de saúde. Eu acho que esse é um bom resumo da resposta anterior, àqueles que não ouviram. Nós estamos ainda com muitas perguntas e com pouco tempo, lamentavelmente. Eu vou continuar aqui nesse ping-pong com a secretária, perguntando, o Daniel de Lima
Pergunta: um pedido judicial em uma região onde está contemplada, no edital do Mais Médicos, a IES deverá ou poderá concorrer pelo edital também? Não há nenhum impedimento da instituição concorrer pelo edital, né? O que a gente fez aí, sim, já faz cerca de 2, 3 meses, já não sei, 2 meses atrás, a gente publicou a relação, né? Foi um primeiro passo na nossa transparência aqui, que foi publicar a relação dos municípios que estavam arrolados no edital, mas que havia processos judiciais ou administrativos naquele município, então que, eventualmente, as decisões tomadas podem esgotar o campo de prática ali. E aí, nesse caso, pode ser que a gente retire aquele município do edital, caso não haja mais possibilidade ou necessidade de um novo curso através do edital, né? Então, tem uma relação, mas não há nenhum impedimento que uma instituição que esteja com processo concorra também. O que pode acontecer é que, sendo contemplada, ela não, aí sim, não faria sentido ela ser contemplada novamente no edital. Muito provavelmente nem haverá a possibilidade de apresentação de proposta para aquele município. Obrigado. Lembrando, nós já estamos com mais de 300 participantes, agradeço muito a todos vocês, e mais uma vez me desculpo aí pelas intercorrências, deixaremos esse importante seminário gravado e ficará à disposição de todos para que possam assistir depois, porque são muitas informações muito importantes. Faço mais uma pergunta da Direção-Geral do Inapós, da nossa querida amiga Tereza Cristina. Um curso que foi autorizado sem ser via edital Mais Médicos, como ficaria o critério de avaliação do seu ato de reconhecimento? Segue as exigências da DCN do curso ou haverá exigências do edital do Mais Médicos? Não, os processos de reconhecimento, a diferença de entrada pelo edital ou por via administrativa ou via judicial, só há diferença na entrada, no processo de autorização. O reconhecimento, depois, ele segue um processo normal para todos os cursos. O que acontece é que, no caso dos editais, ou agora, com esses processos judiciais em que o Supremo fez a ligação, né, com a lei dos Mais Médicos, a gente sabe que ali tem exigências, por exemplo, a questão da contrapartida, né? No edital tem a questão das bolsas, então são questões que são verificadas ao longo desse curso, porque a proposta do curso trouxe isso, por conta das exigências do edital. Então, esse curso, ao ser reconhecido, depois a renovação de reconhecimento, ele tem que manter isso que está na sua proposta de curso, né? Mas ele é um curso que depois ele segue o trâmite normal de reconhecimento, renovação de reconhecimento normalmente. Olha, a gente está realmente chegando ao final do tempo que foi acordado, inclusive a secretária nos deu mais 30 minutos do tempo, até em respeito ao nosso próprio atraso. Eu sei, secretária, que tem algumas questões surgindo aqui sobre o edital dos hospitais, mas eu acho que isso já é um pretexto para um novo encontro, né? O prazo é longo, e aí teremos a chance de outros esclarecimentos futuros também. Eu quero, portanto, agradecer muito à secretária Marta Abramo. Pois não. Eu queria só fazer uma fala final, só para alguns pontos que não estavam nas perguntas, mas estavam na fala da professora Yara. Aliás, primeiro agradecer a fala da professora Lúcia, os elogios, os elogios também, não só à minha gestão, mas à minha equipe, que, de fato, é uma equipe muito qualificada, se dedicou demais, eu fiz questão de trazê-los, porque é um trabalho ali muito coletivo, muito de equipe, e uma dedicação e uma seriedade e uma capacidade técnica muito grande ali da equipe, né? E eu queria que eles tivessem a oportunidade de estar aqui também. Mas eu tem alguns pontos que eu acho que são importantes, né, na fala da professora Yara, que eu só queria pontuar. Primeiro, que a gente não controla o edital, a gente não controla o Diário Oficial,
muito menos a coincidência desse momento com as eleições municipais, enfim. Eu sei que há essas dificuldades, mas imagino que as instituições estão conseguindo se sair bem, porque a gente tem recebido já o retorno das diligências e tenho visto que, apesar das dificuldades, o processo está fluindo muito bem. Queria dizer que, com relação a toda a contextualização e a questão das vagas e do quanto, né, de qual é o número de médicos que o país precisa e aonde esses médicos precisam estar, eu acho que, ao final de todo esse processo, né, da judicialização, quando a gente terminar a análise desses processos, terminar a análise dos novos cursos com o edital que foi publicado ano passado, eu acho que é o momento da gente fazer um balanço, sim, da política e ver para onde a gente ainda precisa ir. Acho que vai ser um momento importante. Queria deixar registrado que todo esse processo a gente está fazendo muito em consonância com o Ministério da Saúde. A gente tem uma comissão interministerial e a gente tem várias subcomissões debatendo vários temas ali, e isso já está na pauta, a gente fazer um balanço e uma análise de quais serão os próximos passos, que tipo de editais a gente precisa ainda, né, publicar e para atender situações específicas. E, por fim, queria falar sobre a situação do Rio Grande do Sul, né? Como vocês viram, o MEC publicou vários, o CNE publicou aquela resolução, e depois o MEC publicou vários normativas específicas, prorrogando prazos específicos. Com relação ao edital, a gente fez uma análise que era impossível atender apenas às instituições do Rio Grande do Sul, porque tanto as instituições do Rio Grande do Sul têm o direito de concorrer para municípios fora do Rio Grande do Sul, como instituições de fora do Rio Grande do Sul podem concorrer, né? Então, a análise ali é se a gente precisa atender uma situação específica do Rio Grande do Sul, a gente vai ter que, sim, prorrogar a data, né, da apresentação das propostas. Eu acho que é um clamor justo, a gente está avaliando, e, na verdade, há essa possibilidade concreta da gente ter que adiar por um tempo essa fase de apresentação de propostas, e depois a gente pode tentar compensar isso com a diminuição de algum outro, para que não haja um atraso tão grande, né, na publicação dos resultados, mas eu acho que é um pedido muito justo, eu queria deixar aqui, então, essa mensagem. Mais uma informação muito importante trazida hoje, em primeira mão, eu diria, para o nosso evento aqui do Brasil Educação, a possibilidade de adiamento da data do edital do Mais Médicos em função da tragédia dos nossos irmãos, das nossas irmãs gaúchas. Muito obrigado, secretária. Nós também ficamos muito felizes com a possibilidade de dar ampla divulgação a um assunto tão importante, tantos esclarecimentos que aqui foram feitos, outros que ainda poderão ser feitos em futuras reuniões também como essa. Queria dizer também, secretária, que a CCPARES, que está sendo recriada, pode também servir de apoio às discussões sobre as próximas políticas, né? Eu creio que esse assunto, é claro, o foco da CCPARES será no assunto do EAD, mas, quem sabe, também, né, um balanço com relação aos resultados dos cursos de medicina pode ser objeto de análise da futura comissão, que está sendo restabelecida em boa hora, aliás, uma boa iniciativa da série MEC. Eu quero agradecer a Giovana Gamba, coordenadora de Legislação e Normas, pelas simulações que nos trouxe aqui, bem didáticas, né? Viés de professora, com certeza. Ao Vitor Monteiro também, que, como assessor do gabinete, também nos trouxe muitos dados importantes que estão disponíveis no link lá no YouTube, né? E que vocês também podem baixar e analisar com calma. Quero agradecer a Yara de Xavier, que é uma presença fundamental em todos esses debates, porque ela traz o histórico, além de ser da área de saúde, ela traz o histórico e a contextualização necessários para a gente entender como nós chegamos até aqui, e sem essa reflexão crítica a gente não pode pensar né, sobre o futuro. Obrigado pela contextualização. Por fim, a nossa presidente da Câmara de Educação Básica, Amable Pácios, que, se tudo correr bem, será reconduzida ao cargo em breve também, todos torcemos para isso, no Conselho Nacional de Educação. Quero agradecer aos dirigentes
do Brasil Educação, professora Lúcia Teixeira, professor César Lunques. Quero agradecer a presença do Daniel, representando aqui a ABRAF, do Rodrigo Capelato, também secretário executivo. Esses são os que eu estou visivelmente vendo, mas eu lembro também a presença do professor Eugênio, presidente da FENEP, e do Guinarte Diniz também, secretário executivo da ANEC. Aqui temos o Gregory também, na Câmara de Educação Superior da ANEC, e, portanto, na pessoa do nosso deputado Neilando, presente aqui, representando os mantenedores de Minas, quero agradecer a todos que estão aqui presentes hoje, participando do nosso debate, e aos mais de 300 que nos acompanharam à distância. E, por fim, um agradecimento especial à equipe aqui da ABMS, porque eu nunca vi tanta gente correndo para tanto lado. Aqui era um barata voa aqui, nós aqui, vocês não têm ideia, né, de como foi a correria aqui. O Bruno já teve 2 infartos, mas eu quero dizer para vocês que, de fato, a gente tem um problema de internet na região e que nós já trouxemos um link redundante, mas, mesmo assim, tínhamos um plano B, mas precisávamos de um plano C, porque até o plano B, na hora H, falhou. Peço desculpas, mas acho que o conteúdo foi muito bom, vai ficar disponível para todos, né? Estamos gravando aqui. A Dai, eu penso que... Eu não sei nem se ainda é a Dai, porque ela está mais magra aqui da correria. ela é... Obrigado, Dai, obrigado, Camila. Eu vi que vocês todos se esforçaram, John também lá. Tá? O próprio Leandro aqui também. O Leandro é atleta, né? Ele fez educação física, é mais fácil para ele correr para lá e para cá. Então, obrigado aí pelo esforço, desculpem mais uma vez. E, secretária, muito bom tê-la aqui, com essa transparência, com essa conversa franca, direta, quiçá se separe, mantenha esse clima de diálogo, e vai manter, e nós, podendo, estaremos lá para lhe ajudar e ajudar as políticas públicas positivas para o nosso país, inspiradas pela gestão do ministro Camilo Santana. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo seminário.